Oi, gente, tudo bom com vocês? Professora Verane, professora de História do Colégio Vencer, certo? E estou aqui hoje para dar a devolutiva da atividade que foi repassada na semana anterior, certo? Qual foi a nossa atividade? Vocês lembram? Bom, eu pedi para que vocês, alunos do sétimo ano, realizassem uma pesquisa, certo? Fazendo uma produção textual depois dessa pesquisa, ressaltando as diferenças e semelhanças que nós temos entre duas grandes pandemias, né? Uma no passado e outra no presente, que de certa forma modificaram os hábitos da vida na sociedade, tá certo? Quais são essas pandemias? Eu pedi para que você fizesse essa pesquisa e ressaltasse as diferenças e semelhanças entre a peste negra e entre o Covid-19. Vamos começar então com as possíveis listas que vocês devem ter trazido aí de semelhanças. A primeira semelhança, tá? A primeira semelhança é que a peste negra, ela promoveu uma grande quantidade de mortes, aproximadamente 200 milhões de pessoas mortas dentro de toda a Europa, dentro de outras partes do mundo, tá certo? Uma outra semelhança, né? Nós vamos ter a questão do medo. Tanto o Covid-19 como a peste negra trouxeram para a sociedade esse sentimento, o sentimento de medo, o sentimento de pânico e, em alguns casos, o sentimento, gente, de não ter o que fazer, tá certo? Uma outra coisa, gente, como essas doenças se propagaram tão rapidamente, né? Aí a gente apresenta também no ponto de semelhança. Como essas doenças, como essas pandemias se espalharam pelo mundo de uma forma tão rápida. Você vai lembrar que a peste negra, ela chegou no mundo europeu, certo? Através do movimento das cruzadas, através do comércio, através daquele movimento de feiras, daquele movimento de fluxos de comércio, de fluxos de informações, que aconteceu mais ou menos ali em meados do século XIV e meados do século XV. Do mesmo modo, o Covid-19. O Covid-19, quando surgiu lá na China, nós não imaginávamos que ele fosse mexer com a nossa rotina, né? Nós achávamos que aqui não, e nós estamos vendo no que deu. Isolamento social, quarentenas, e em alguns casos, gente, tá? Nós estamos vivendo fechamento de comércio, do mesmo modo que alterou a rotina das pessoas que vivenciaram a peste negra. Ainda como semelhança, nós vamos ter, gente, a questão das quarentenas. Saibam vocês que esse termo quarentena, ele surgiu lá na Itália, na época da peste negra, onde os padres, eles, de certa forma, eles aconselhavam as pessoas a se isolarem para evitar o contágio e a propagação dessa doença, certo? Uma outra coisa que é importante que a gente compreenda, dentro de semelhança, certo? É a questão das curas inusitadas. Lá no período da peste negra, era comum as pessoas colocarem em volta do seu pescoço alho, cordões de alho, para afastar esses maus espíritos que eles acreditavam que era. E hoje a gente tem a história do alho novamente, como sendo aí um dos principais ferramentas de apoio no controle desse Covid. Lembrando que não tem nada atualmente comprovado para isso, tá certo? Outras semelhanças, professora Verane, que a gente vai encontrar dentre essas duas pandemias. Essas pandemias, elas podem ser controladas se houver o hábito de higiene. O que mais se pede para fazer no Covid-19? Lavar e higienizar as nossas mãos. Lá na peste negra havia a ausência de higienização, certo? Então a gente já começa a observar as semelhanças, são muitas, né? Primeira semelhança veio do Oriente. Segunda semelhança que nós vamos colocar, o sentimento de medo, de pânico e de angústia. Terceira semelhança, tá? A grande quantidade de mortes que existiu na peste negra e que está existindo atualmente no Covid. Uma quarta semelhança, gente, é
Parte dessas mortes que estão acontecendo são no mundo europeu. A Itália, ela viveu aí o epicentro desse Covid-19 recentemente. A Espanha também está vivendo isso. Os Estados Unidos também estão vivendo isso. E nós aqui no Brasil também estamos vivendo isso, tá certo? Outra coisa que a gente encontrou de semelhanças, metodologias inusitadas para tratar essa pandemia. A história do alho, a história da oração e a história da fé, certo? O que a gente encontra como diferença? Você encontrou alguma diferença? Pensa aí comigo. Existe, gente, uma diferença. Talvez uma diferença bem gritante, né? Primeira grande diferença, a peste negra, ela era uma bactéria, certo? O Covid-19 é um vírus. São metabolismos diferentes, tá certo? Existe uma outra diferença? Ah, existe. Qual é a diferença? A ciência hoje é bem mais evoluída. Lá na peste negra não existia tratamento. Ah, mas professora, não existe tratamento para o Covid-19. Não existe um remédio eficaz, mas existem tentativas. Nós estamos aqui com alguns casos de pessoas, né, no mundo todo que já conseguiram sobreviver a essa grande doença, tá? Então a nossa diferença é que aproximadamente o que separa a peste negra do Covid-19 são 700 anos, aproximadamente, e que com todo esse passado tempo a ciência evoluiu, trazendo aí para nós, certo, uma grande quantidade de alternativas para tratar outras pandemias, como nós já enfrentamos, né? Inclusive no século XX, como por exemplo a tal da gripe espanhola, a SARS, tá? E no século XXI a pandemia do Covid-19, que está sendo desenvolvido vacinas, que está sendo desenvolvidas aí medicamentos para que possa se combater, tá certo? Foi fácil ou foi difícil? Eu espero que vocês tenham conseguido colocar mais ou menos essa linha de raciocínio, certo? E a gente logo vai se encontrar e vai estar debatendo esse assunto em sala de aula, tá? Eu espero que todos vocês também estejam bem, que vocês estejam respeitando esse isolamento social. Lembrando que a gente vai tirar férias, mas não vai poder viajar, não vai poder ir para shopping, não vai poder circular, porque a gente está precisando manter esse isolamento para tentar controlar essa grande pandemia, tá certo? Queria dizer que eu estou com saudade de vocês e que logo, muito em breve a gente se encontra, tá certo? Fiquem bem e aproveitem aí para colocar as matérias em dias das atividades que estão sendo repassadas. Tchau, beijos e até mais.